Bom dia, irmãos. Eu vou falar uma coisa com vocês. Se a gente, não só esse louvor, mas o culto de uma forma geral, se a gente não fecha os olhos e não começa a imaginar, se você fecha os olhos e não começa a imaginar você entrando na cidade celestial, com Deus, né, se encontrando com Deus, cara, tem alguma coisa muito errada com você. Tem alguma coisa muito errada com a gente. Se a gente não ouve falar de missão e o nosso coração não se move, tem alguma coisa muito errada com a gente. Se a gente não ouve um louvor como esse, falando da Nova Jerusalém, e a gente não se imagina entrando nessa cidade, tem alguma coisa errada com a gente. E só para não dizerem também que tem alguma coisa errada comigo, eu pedi ao Carlos Marcos para não vir de terno e gravata, porque eu achei que ia estar bem quente hoje. Até está melhor. Então, com toda a vênia, né? Hoje estamos sem terno e gravata, mas continuando esse culto que o Senhor tem preparado para a gente, eu gostaria que os irmãos, como estão mesmo, abrissem as suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Desculpem, capítulo 2, Lucas 2. Isso mesmo, Lucas 2. A partir do verso 39. Lucas 2, 39. Amém? Vamos lá, a palavra de Deus diz: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, os parentes, José e Maria caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Senhor, mais uma vez chegamos na Tua presença, te pedindo, ó Deus, que Tu fale aos nossos corações, que Tu, Senhor, abençoe, que o Teu Espírito Santo fale por nós, que qualquer coisa que venhamos a falar que não foi e não veio do Teu Santo Espírito, que, Senhor, entre por um ouvido e saia pelo outro, mas aquilo que vem da Tua parte, que entre, Senhor, nos nossos ouvidos, passe pela nossa mente e alcance o nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse daqui era um momento interessante, era o momento da celebração da Páscoa. E todos os judeus, eles tinham por costume subir a Jerusalém para sacrificar, para cultuar a Deus, para fazer aquilo que a lei de Moisés, a lei de Deus, transmitida a Moisés, pedia. José e Maria, como bons judeus,
não iam fazer diferente. Eles foram com Jesus para cumprir o ritual de culto. Mas no meio do caminho de volta, aconteceu algo inusitado. Apenas esse início, ou esse algo inusitado, que foi a perda de Jesus, já nos ensina muito. Porque a gente pode estar com boa intenção. A gente pode estar querendo ir para Jerusalém sacrificar, Podemos estar sacrificando, podemos estar obedientes, podemos estar orando, podemos estar não faltando a EBD, podemos estar estudando as lições da classe, podemos estar lendo a Bíblia. Mas se os nossos olhos não estiverem vidrados, presos em Jesus, isso tudo não passa de boa intenção. Ontem nós tivemos uma oportunidade de estar na congregação do Carangola com os jovens, com os adolescentes. E todos os adolescentes, tanto aqui da segunda igreja, da primeira igreja, de outras igrejas aqui de Petrópolis, nós falamos sobre um ponto bem interessante, que é você estar praticando aquilo que é reto aos olhos de Deus, mas o teu coração não estar todo com Jesus. Em 2 Crônicas, nós citamos isso, a palavra de Deus diz que tinha um rei chamado Amazias, que ele fazia tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ele fazia tudo que era reto. Ele praticava o culto, ele tinha o processo do louvor, ele amava a palavra, ele não adorava reis, não adorava santos, não adorava Baal como outros, fazia tudo que era reto. Mas a palavra de Deus diz, mas ele não tinha todo o seu coração voltado a Deus. E a gente pode estar fazendo isso. A gente pode estar fazendo o nosso serviço na igreja, mas a gente ama o nosso serviço e não a Deus. E se a gente não fica com os olhos vidrados em Jesus, presos em Jesus, a gente pode perder Jesus. E aí, nesse momento, eu separei 2 minutinhos entre algumas reflexões e outras para que a gente também refletisse sem alguém falando daqui, nós mesmos. E eu gostaria de que, nesse primeiro momento, nós refletíssemos por 1 minutinho, fechando os nossos olhos, e você imaginasse, nesse momento, como seria a sua vida sem Jesus. 1 minutinho, feche os seus olhos e faça um exercício de imaginação. Como seria a sua vida sem Jesus? A gente não precisa de 1 minuto. Vou até interromper vocês, porque é assustador, não é? Se não foi assustador, aí eu vou voltar lá no início. Tem algo muito errado com a gente. Porque, para mim, fazer esse exercício, quando eu estava preparando o sermão, foi muito assustador. É papo da gente falar misericórdia em voz alta, porque é muito assustador não ter Jesus. Eu não consigo imaginar não ter Jesus na minha vida. E a gente não pode ter. É como se, eu lendo esse texto, eu fiquei imaginando como se eu tivesse perdido Rebeca. É muito assustador, dói no coração, dói no peito. E deveria ser isso não só para minha filha, mas com Jesus. A gente imaginar, eu estar fora da presença de Jesus, é pior do que eu perder Rebeca. Perder aquele que eu amo. Quando você não conhece Jesus,
é uma coisa. De repente tem muita gente, né? A gente fez exercício e falou assim, poxa, mas tem tanta gente que não está vivendo bem sem Jesus. Quando a gente não conhece Jesus, é uma coisa. Mas depois que a gente encontra Jesus, é algo totalmente diferente. Eu costumo dizer, né, eu já dei esses exemplos lá nos jovens, algumas vezes na EBD, que encontrar Jesus é como se alguém chegasse aqui, né? Cheguei atrasado, o Ramon chegou atrasado aqui, e aí eu chegasse para vocês e falasse assim, irmãos, desculpem pelo atraso, é que eu estava ali embaixo atravessando a rua, veio um caminhão e me atropelou. O Pedro ia virar para mim, virar para a Júlia ali e falar assim, pô, o Ramon tá maluco. Alguns irmãos iam falar assim, não, mentiroso, tem que sair do púlpito agora. E é verdade, né? Porque não tem como alguém ser atropelado por um caminhão e não mudar de forma. Vocês já viram, né? Alguma pessoa que foi atropelada por um caminhão fica desfigurado. E o encontro com Jesus é um atropelamento por um caminhão. Eu vou dar um outro exemplo menos sangrento. Jacó, ele teve um encontro com um anjo. E eu, Ramon, se você tem um outro pensamento, nós não vamos brigar por isso, mas eu, Ramon, acredito que aquele anjo lá no Velho Testamento era o Senhor Jesus. E Jacó, ele teve uma noite de luta com aquele anjo. E ele saiu de lá mancando. Certo? Ele saiu de lá mancando, porque a luta foi forte. E aí, quando ele se encontrou com Esaú, né, seu irmão, com aquele medo, né, de Esaú vai me bater, né, porque eu roubei a bênção dele, Esaú olhou e falou assim, nossa, é Jacó, mas ele não anda como Jacó. Porque ele estava mancando, ele tinha um novo caminhar. Quando a gente encontra com Jesus, o nosso caminhar, ele muda. Por isso que eu acredito que é Jesus. Porque o único que transforma o caminhar do homem é Jesus. Os anjos, eles recebem ordens de Jesus. Mas é o único que transforma a vida do homem é o Senhor Jesus. Mas depois que você tem um encontro com Jesus, com o Galileu, com Jesus Nazareno, a sua vida muda. Veja comigo, Jesus encontra os discípulos e a vida daqueles homens, dos discípulos, elas são transformadas completamente. Vamos pegar alguns exemplos. Pedro, Tiago, João, André. O que eles eram? Pescadores. E pescadores falidos. Nem pescar sabiam. Porque Jesus encontra alguns deles e não tinha pescado nada. Encontra outros e estavam costurando a rede. Se fossem pescadores bons, estava cheio de peixe. Mas eram pescadores falidos. E de repente Deus transforma eles em pescadores de homens. Pedro prega e 5.000, 3.000 são salvos. Mateus era um coletor de imposto, um cobrador de imposto. Alguém odiado por todos os outros que eram seus irmãos, eram judeus como eles. Simão, Zelote, era um ativista que vivia por uma ideologia. E às vezes nós vivemos por uma ideologia e não por Jesus. Zelote, ele vivia, né? Ele queria acabar com os romanos. Natanael. Natanael. Natanael era uma pessoa que estava meio desacreditado. Ele não confiava mais na igreja, naquilo que era o ensino. Ele estava triste, debaixo de uma figueira. E não acreditava nem em Jesus, né? Pode vir alguma coisa boa de lá? E Jesus falou assim, eu te vi debaixo da figueira, quando ninguém mais viu. E às vezes a gente está assim, triste, desacreditado, né? Poxa. E às vezes a gente fica triste até da igreja. Mas meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus tem te visto debaixo da figueira,
ajoelhado no quarto, chorando no banheiro. O Senhor Jesus é aquele que vê a gente. Jesus, ele transformou a vida de todos esses homens. E ele transformou a minha e a sua vida. Eu não tive... Eu não vou falar que é oportunidade, porque essa oportunidade é ruim, né? Mas eu tive a bênção de ter nascido em uma família cristã. De não ter vivido muito do que muitos dos irmãos viveram. Ou possam ainda estar vivendo. Mas uma das coisas que é importante é que quando Jesus encontra com a gente, ele transforma a nossa vida de tal forma que aquilo que a gente viveu, a gente não vive mais. E como eu falei, hoje é um dia de reflexão. E eu gostaria que, não vai ser 1 minuto não, mas por menos de 1 minutinho, você pensasse e se lembrasse de como Jesus te encontrou. Daquele momento, porque a gente às vezes não faz, a gente já está tanto tempo na igreja, né? Mesmo aqueles que se converteram depois, já está tanto tempo na igreja que esquece aquele momento que Jesus encontrou a gente. Então feche seu olho por menos de 1 minutinho e se lembre do momento que Jesus te encontrou. Do momento que Jesus te transformou. Do momento que Jesus te chamou e você se decidiu por Jesus. Lembra de como era a sua vida. Daquilo que você fazia. Imagina se Jesus não tivesse passado por ali, irmãos. Também é muito assustador, né? Não precisa ficar pensando muito não, porque Jesus, ele te encontrou e aquela vida que você tinha, você não tem mais, porque Jesus te salvou. Amém? Estamos salvos por Jesus. Jesus andou com aqueles homens por 3 anos e meio. Só que, de repente, mesmo Jesus avisando, Jesus, ele foi. Jesus morreu. E aqueles que o seguiam ficaram atordoados sem saber o que fazer. Sem Jesus. Eles estavam unidos, mas perdidos. E aí eu gostaria de voltar ao texto. O texto diz que eles foram, adoraram a Deus e voltaram. A gente encontra Jesus, mas quando a gente perde Jesus, é difícil demais a gente voltar a encontrá-lo. E existem alguns sintomas que a gente às vezes pode passar que nos mostram que Jesus não está presente, ou que estamos perdendo Jesus. E eu gostaria, de alguns pontos, falar com vocês para que a gente entenda se Jesus está bem próximo da gente ou não. O primeiro sintoma é uma tristeza profunda, um vazio na alma. A gente chora, a gente não sabe, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Eu não sei quem falou, mas alguém em algum momento falou que o vazio que existe na nossa alma, no nosso coração, é do tamanho de Deus. Então imagina, deve ser um vazio grande. Muito grande. E sem Deus, nós estamos perdidos. O segundo ponto, a gente volta às velhas práticas. Os homens que estavam com Jesus, tinham conhecido Jesus, tinham sido batizados, cantava e era do grupo de louvor, participavam da IBD, contribuíram com missões, Jesus morreu e eles voltaram a pescar. Jesus chegou e falou assim, olha, vocês não sabem pescar, vocês vão pescar homens. Mas eles voltaram a pescar. E de novo, pescadores muito ruins, porque não tinham peixe. Jesus, ressuscitado, teve que chegar e falar o seguinte, joga para ali, para eles pescarem. E pior de tudo, Pedro ainda estava nu. Ele tinha perdido até a veste de salvação dele. E pode ser uma heresia, mas é isso mesmo. Se a gente não
tem Jesus no nosso coração, a gente pode pensar que está salvo e vamos para o inferno. Porque só Jesus nos garante a vida eterna. O terceiro sintoma é que a gente se isola, a gente sai do corpo. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Jesus apareceu para Maria Madalena, Jesus apareceu depois para Pedro, Jesus apareceu para um, para outro. Tomé não viu, porque estava isolado. E a gente, quando se afasta de Jesus, a gente se isola do corpo, se isola da igreja. Ah, não, eu estou vendo a igreja, eu estou vendo o culto de casa. A não ser aquele que de fato não pode estar aqui por um problema de saúde. Se você acha que cultuar a Deus, né, eu sou a igreja, cultuar sozinho é a solução. Eu não estou falando que por isso alguém vá para o inferno, não. Mas vai perder o abraço do irmão, uma história linda como nós ouvimos da dona Zeni, o carinho de quando nós passarmos mal, um abraço. Vai perder isso aqui, o calor do corpo. Um quarto ponto é que a gente, quando vai se afastando de Jesus, a gente toma o caminho contrário. Vocês lembram daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Jesus chegou antes de morrer e falou assim, olha, eu vou, mas depois, então, fica em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. E aí os 2 discípulos foram para Emaús. Num ato de desobediência, aquilo que Jesus tinha pedido. Fiquem em Jerusalém. Eles estavam tomando o caminho contrário à bênção. E a gente toma o caminho contrário. E aí o problema é que a gente vai perdendo Jesus devagarinho. Jesus, ele não é tirado de uma hora para outra. Na realidade, ele nunca é tirado. Mas a gente não perde Jesus de uma hora para outra. A gente vai perdendo Jesus devagarinho e a gente nem sente. Quando a gente vê, a gente já deixou de louvar a Deus, já deixou de orar, já deixou de ler a palavra, já não vai aos cultos, já não participa. Às vezes a gente está vindo no culto, a gente está vindo na EBD, mas Jesus está sendo perdido um dia após o outro na nossa vida. E o diabo, irmãos, ele é astuto, ele faz com que você sinta que está tudo bem. Isso não é o Senhor Jesus que está fazendo isso no teu coração. Se você está perdendo Jesus aos poucos, se você está deixando de ir, se você está deixando de vir, o adversário das nossas almas, ele vai fazendo com que você sinta que está tudo bem. E ele tem 1 milhão de formas de fazer isso. Mas eu também listei 3 pontinhos aqui que eu acho que é o que tem imperado no nosso dia a dia. Eu não vou falar nem do mundo, não. Estou falando no nosso meio, nas igrejas. O primeiro ponto é, eu não me importo. Estou nem aí, né? Ou seja, não é problema meu. Não é problema meu. Eu tenho que amar o cara que vai entregar água lá em casa. Não é problema meu. Isso é problema do pastor. Eu não tenho pastor, o problema é do pastor. Não. O problema é nosso. Eu dou esse exemplo aqui várias vezes, né? Eu vou dar mais uma vez. Não é para exaltar a pessoa, mas se fosse problema do pastor ou problema de outro, de repente eu não estaria aqui. Dona Rosane chegou, não, vocês não vão embora agora não. Vai lá em casa, né, dona Rosane? Eu repito isso várias vezes, porque se nós estamos aqui hoje, é porque não foi problema de outro, foi problema da dona Rosane. E, de repente, você está aqui hoje porque foi problema do Ricardo, foi problema do seu Edi, foi problema do seu Paulo, não foi um problema de outro, é nosso o problema. Se tem gente entrando na casa do Senhor, saindo, sem receber um abraço, o problema é muito nosso. Mas a gente vai não se importando. Porque o meu banco está quentinho,
E nós estamos, né, nesse momento do culto self-service, né? Eu lembro de uma mensagem aqui do pastor que ele falou sobre isso, né? Que eu ouço, mas eu só vou pegar aquilo que eu gosto. Esse é o culto self-service, que aí eu pego ali a picanha, mas aí quando chega ali aquele arroz integral, não, arroz integral não, quero batata frita. Segundo ponto que o diabo ele coloca no nosso coração é né, a gente falou do tô nem aí, né, o não me importo, e tem o não tem nada a ver. E ontem a gente falou com os adolescentes também, né, mas é só um filme. Tem nada a ver, é só um filme. É só uma série de TV. É só um gole. É só hoje. É só. Eu tenho um amigo do trabalho que fala que nunca é só. E no trabalho nunca é só mesmo. Mas na vida espiritual também, nunca é só. É só um bate-papo. É Jesus ficando no templo e você se afastando. Esse só, né? E aí eu falei uma das coisas que eu aprendi quando eu era adolescente. Uma pergunta a um pastor, e o pastor chegou e falou o seguinte: Ramon, quer saber se é só ou se não tem nada a ver? Pergunta se o Senhor Jesus faria isso com você. Nós falamos aqui alguma vez. E o terceiro ponto que o diabo ele tem feito, e muito disso hoje, é o relativismo. Está muito ligado ao não estou nem aí, ou não tem nada a ver. Mas tudo é relativo. Né? Eu caso, se não der certo, eu me separo. Ah, não, mas eu sou igual o Zelote, né? Eu tenho a minha causa. Ela vai contra a palavra um pouco, sabe? Ela vai contra a palavra. Mas não, eu acredito que isso é verdade. A Bíblia contém a palavra de Deus. E aí você vai relativando. A Bíblia contém a palavra, ela não é. A Bíblia precisa ser atualizada, porque os jovens não entendem, os adolescentes não entendem. Então, a gente tem que atualizar a Bíblia. E aí a gente vê o mundanismo, as coisas do mundo. Né? Quando a gente deveria ser igreja, sair daqui e ir para o mundo, a gente vê o mundo entrando na igreja. E Jesus, ele está no templo. E às vezes não aqui. Ontem, o texto que nós utilizamos lá no encontro foi o texto lá de Apocalipse. Apocalipse 3, a carta de Laodiceia. E a carta de Laodiceia dizia o seguinte: olha, assim porque você... Calma aí, deixa eu voltar. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu sou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Mas não reconhece, porém, que você é pobre, cego, digno de compaixão, é miserável. Eu te dou o conselho, compre de mim ouro refinado, e você se tornará rico. Repreendo a quem disciplino, eis que estou à porta e bato. E nós falamos de um ponto, né, que até mesmo eu, em algum passado, eu imaginava de uma forma diferente, e eu acredito que o Senhor me fez entender de uma forma diferente. Laodiceia era um lugar onde tinha águas que vinham quente e tinham águas que vinham fria, de duas regiões diferentes. E elas se encontravam e viravam ali, tipo... Fiz essa piada naquele dia, né, ontem, não foi boa, mas vou repetir, tá, Pedro? Desculpa. Virava tipo um Caldas Novas, aquela água morninha. Mas era água quente e fria. E Jesus, em nenhum momento, porque foi Jesus que escreveu essa carta, e eu não vou me alongar nisso, leiam a carta, façam, né, igual os crentes de Bereia, vai lá e veja se o Ramon falou besteira. Mas foi Jesus que escreveu essa carta para a igreja. E aí, Jesus ele fala o seguinte:
eu odeio quem é morno. Eu vou vomitar. Ele não está dizendo que ser frio é uma coisa ruim. Porque às vezes a gente pensa, né? Poxa, e provavelmente vocês que já estão há muito mais tempo no mundo batista, já devem ter ouvido isso. Não, mas é frio, né? Não grita, não dá glória a Deus, não bate palma toda hora. Crente frio, geladeira. Ou então, o outro, né? A gente olha lá para os nossos irmãos do Canela de Fogo e a gente fala, nossa, mas não pode, né? Aquele reteté todo. Mas Jesus não está falando que é bom ou ser ruim um ou outro. Ele está falando que o que ele não gosta é a falta de intensidade. Porque a gente pode ser um crente muito frio e ser essa água fria que vai refrescar num tempo de calor, como nós passamos. Tempo de calor espiritual. E podemos ser aquela água quente que vai acalentar os corações. Mas só que o problema de Laodiceia não era esse. Você lembra lá o texto, o finalzinho que nós lemos? Eis que estou à porta e bato. Era uma igreja que não tinha Jesus dentro. Será que nós temos sido uma igreja que não tem Jesus dentro? Ele está à porta batendo? Não. A gente precisa fugir dessas coisas. A gente já já saiu de Jerusalém há muito tempo e Jesus ficou. Por que a gente perde Jesus? Porque a gente passa na frente dele. O versículo 43, e aí eu já vou terminar, diz o seguinte, que terminado a festa, voltaram seus pais para casa e o menino Jesus ficou. Se a Rebeca, ela não anda na minha frente, não anda na frente de mim e da Renata, a gente não faz isso não, mas vai puxar a orelha. Ela tem que estar na nossa frente. E Jesus, ele tem que ir à nossa frente. Nossas decisões não podem ser tomadas sozinhos. Tem que ser com Jesus. E a decisão, quando a gente está com uma criança, é tomada baseada na criança, né? Se a criança vai para um lado, a gente acaba indo para aquele lado para pegar. Mas Jesus ficou para trás. A gente estava falando sobre algo assim semelhante, um pouquinho antes de começar o culto. Ontem, nesse encontro, tinha uma criança que ninguém sabia quem era o pai e a mãe. Ele foi para o templo. E aí caiu aquela chuva à noite e ninguém sabia onde morava. É estranho a gente pensar nisso, com pais aqui. Mas foi a mesma coisa que aconteceu com José e Maria. Perderam Jesus. Segundo ponto, por que a gente perde Jesus? É porque a gente pensa que ele está onde não está. A palavra de Deus diz, né, que pensando que eles estavam com os companheiros de viagem. Né, de repente a gente pensa, Jesus está aqui com os meus amigos. Jesus está nesse evento aqui que nós vamos evangelizar, sabe? Nós vamos lá no show que teve agora aqui da menina, lá no Engenhão, vamos evangelizar, Jesus está ali. 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações ferem os bons costumes. Se a gente voltar um pouco mais, diz que não se assente na roda dos escarnecedores. De repente, Jesus ele não está onde a gente acha que está. O terceiro ponto é porque a gente procura Jesus no lugar errado. Verso 44 diz, pensando que eles estavam entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, começaram a procurá-lo entre os parentes. Então a gente vai procurar Jesus em religiões, vai procurar Jesus em movimentos, todos os caminhos levam a Deus. E aí a mentira que o diabo gosta de colocar no coração, porque o diabo não é o pai do rock, não é. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Mas o pai da mentira ele é, que a Bíblia diz. Você perdeu Jesus, nós perdemos Jesus. E a gente precisa ter consciência disso. É preciso voltar a Jerusalém. Caiu a ficha para José e Maria. E aí depois de 3 dias, perderam Jesus em 1 dia. Porque é fácil da gente perder Jesus. Mas para achar Jesus demoram 3 dias.
Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres. E aí, para finalizar, eu tenho uma boa notícia que é bom para mim e para você. Ainda é possível encontrar Jesus. Ainda é possível encontrar Jesus. Jesus, primeiramente, ele está no templo, na casa de Deus. Não encontrando, voltaram a Jerusalém. E depois de 3 dias, encontrado sentado entre os mestres. Jesus está nesse lugar. Jesus está na segunda igreja. Jesus está nas igrejas que professam o nome. E se você acha que vai louvá-lo, né, sendo a sua igreja, eu sou a igreja, desculpa, meu irmão e minha irmã. E aqueles que ouvem a gente, você está enganado e você não está encontrando Jesus. Jesus, ele está no templo. E aí você carrega Jesus para onde você quiser. Mas Jesus, ele é encontrado no templo. Jesus é encontrado junto ao corpo de Cristo. Ele estava entre os mestres e fazendo-lhes perguntas. Tudo bem, aqueles mestres depois vão pedir para que crucifiquem. Mas é dentro do corpo, é no corpo que Jesus se revela. Quando todos estavam em Jerusalém, aí veio o quê? O Espírito Santo. A gente não vive sem Jesus. E aqueles discípulos não iam viver sem Jesus. Mas quando eles obedeceram, se reuniram em Jerusalém, como um corpo, como uma igreja, o Espírito Santo veio e inundou. E está até hoje aqui conosco, no nosso coração. E Jesus, ele é encontrado na palavra, a Bíblia. O livro mais atual, livro que o autor é vivo. A Bíblia é a palavra de Deus. E quem diz o contrário, que ela contém a palavra de Deus, que ela precisa ser atualizada, eu vou dizer novamente, e me desculpem pela repetição, mas essas pessoas, elas têm um espírito do anticristo. Porque isso daqui é a palavra de Deus. E a gente às vezes espera o anticristo como se fosse ele vai aparecer, mas o espírito do anticristo, ele se infiltra dentro das igrejas para dizer, olha, não é bem assim, sabe? Olha, tem uma outra interpretação. O destino desses é o inferno, mas a palavra de Deus, ela está aqui para dizer que bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Maria, ela não entendeu naquele momento, a palavra de Deus fala, né? Quando seus pais o viram, ficaram perplexos, e depois perguntaram, e Jesus respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam. Ela não compreendeu, mas ela guardou tudo isso no coração. E aí eu quero te fazer um convite. Mesmo que você ache que não, de repente sim, se você se afastou um pouco de Jesus, eu tenho uma ótima notícia para você, ele está aqui nessa manhã. E você pode o encontrar. É hora de se aproximar e voltar para Jesus. É hora de chegar próximo de Jesus. É hora de estar ao lado de Jesus. É hora de derramar a sua vida a Jesus. E eu te convido, nesse momento, a curvar a sua cabeça para que possamos orar mais uma vez. A gente não vai fazer nenhum apelo, nada disso. Eu falei com vocês que seria uma manhã de reflexão e eu gostaria que vocês refletissem mais uma vez. Como seria ser sem Jesus no seu coração, como Jesus te encontrou. Agora reflita como será viver uma eternidade sem Jesus. Ou melhor, como será a eternidade com Jesus. E é momento de escolher. Mesmo você que já foi salvo, já se batizou, vem na EBD todos os domingos, lê a palavra, mas de repente Jesus está ficando distante. É necessário que a gente se aproxime de Jesus. Senhor, nessa hora te pedimos, ó Deus, que Tu não nos deixe perder
o teu Filho amado Jesus de perto, que Ele esteja pertinho de nós, que o nosso coração seja inundado desse amor, que o nosso coração seja inundado da verdade que é o teu Filho Jesus, que Ele a cada dia confronte os nossos pecados, porque se não há confronto, Jesus Ele está se afastando. Jesus é esse que confronta a gente, Senhor Deus. Muito obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus para nos trazer a realidade de quão pecaminosos somos, mas muito obrigado e muito mais gratidão nós temos porque Ele um dia morreu na cruz e nos trouxe a salvação. Que esse ato não seja um ato lembrado só em determinadas datas do ano, mas que todos os dias nós venhamos a lembrar que Jesus Ele nasceu, Ele morreu e Ele está vivo para nos dar a salvação. Se hoje, nesta manhã, algum coração tinha perdido Jesus, ou estava se afastando de Jesus, que, Senhor, Tu faça que Teu Filho Jesus, Ele se apresente de novo, e que essas pessoas tenham um reencontro com o Senhor Jesus. Te pedimos essa bênção para a Tua igreja, para as nossas vidas, e que a cada dia a gente possa reencontrar Jesus todos os dias, pela manhã, pela tarde, no trabalho, na rua e principalmente na Tua casa. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém.